Bom dia. Conheci algumas pessoas aqui rapidinho no Facebook, o César, Alencar, pela foto, e deve ter outros que conhecem nas redes sociais, e alguns testemunhos de outros ex-pastores protestantes que encontraram a verdade única. Vamos lá. Interessante que poucos trafegam dessa forma, né? Mas ultimamente até tem acontecido muito. E no papado do Papa Francisco tem acontecido até mais. Vocês tiveram uma grande satisfação de receber aqui o pastor Sidney, foi? Foi. 2 anos atrás. Eu cheguei a ver o testemunho dele quando eu ainda era pastor. Eu estava meio faltando coragem, porque é necessário coragem, porque quem vive no protestantismo vive num gueto. Vive num gueto onde todo o seu ciclo de amizade, toda a sua vida é voltada ali. Então, através das escrituras, eu descobri que melhorou muito. Eu descobri que só existe uma igreja. Só existe uma verdade, só existe uma fonte salvífica na terra da Igreja Católica. Só que eu já tinha descoberto algumas coisas quando eu ainda era pastor. Através de alguns estudos. Quem conhece meu programa na TV, ele não passa na TV da Bahia. Mas vocês acompanham pelo YouTube, né? Que é Paulo Leitão em defesa da fé. Tem todos os temas. Um dos primeiros temas que eu vi que a igreja estava certa é em relação à intercessão dos santos. Eu vi que os crentes estavam mentindo em relação a isso. Ou enganando. Outra questão foi a questão das imagens. Eu vi que todos os tempos da Bíblia tinham imagem. E que a Bíblia diferencia imagem sacra e imagem de um ídolo. Só que os protestantes não diferenciam. Eles dizem que é tudo uma coisa só para atacar. Inclusive Levítico diz que é uma profanação a Deus você usurpar a imagem sacra. O que está acontecendo agora? Eu vou no final de semana que vem para Desterro, na Paraíba, que foi onde houve agora um escândalo, né? O pastor incita os protestantes a invadir as igrejas para quebrar a imagem de Nossa Senhora. Então, edificado nesse ódio, eles vão perseguir a igreja. Lá em Gênesis 3,15 diz que só existem 2 gerações na terra: os filhos da serpente e os filhos da mulher. Em Apocalipse 12, 17, São João confirma isso. Só tem 2 gerações: os filhos da serpente e os filhos da mulher. Ou é filho de Maria. Quem chegou ao Apocalipse foi São João. Usa que termo para Maria nos Evangelhos? Mulher. Tanto as bodas de Caná, em João 2, como em João 19, no momento do sacrifício expiatório, mulher tem seu filho. Então, em Apocalipse 12, ele usa o termo mulher também para Maria. Os crentes querem interpretar de forma tendenciosa, mas tem que lembrar quem foi que escreveu. A identidade do agiógrafo, do escritor daquele livro, que é São João. Né? Ele usa esse termo para Maria. Então já existem essas 2 gerações. Mas o que tinha maus protestantes, correto? A gente quer ter maus protestantes? Sim. E o protestantismo? Não. Eu sei que está muito infectado com drogas nos interiores agora. Você tem um parente viciado em droga. Você continua amando? Sim. Mas a droga que o aprisiona, você ama? Não. Justamente por amar ele, a gente tem que odiar aquilo que faz mal. Então o católico tem que odiar o protestantismo. Ele tem que amar os protestantes. Papa Francisco ama os protestantes? Fez inclusive um pastor sueco se converteu através de uma mensagem de amor que o Papa Francisco mandou para eles. Mas o Papa Francisco foi bem claro ano passado no Vaticano, quando disse: é impossível encontrar Jesus fora da Igreja Católica. Só que a mídia não divulga isso. A mídia não divulga porque só quer divulgar aquilo que é agradável a todos, né? Então, existe um espírito demoníaco. Todo católico crê que existe demônio. E as potestades duais são cheias de espíritos malignos. Vamos ver a característica de Satanás. Uma característica de Satanás que mostra a sua perversão em querer imitar Deus. Deus é um só,
porém em formato trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é interessante também, porque foi a igreja que descobriu isso. E 99% dos protestantes creem na Trindade. Foi a igreja que descobriu isso. Aliás, tudo. Os mandamentos do Novo Testamento, a igreja que deu, porque foi dado a ela o poder. Porque Jesus, o velho foi rasgado. Lá em Efésios 2, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. No Novo Testamento, tudo se faz novo e a igreja lhe dá. Então vamos entender aqui, em Efésios 3, versículo 10. Para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então a própria Bíblia diz que não é pela Bíblia que a gente vai conhecer a multiforme sabedoria de Deus. A própria Bíblia diz que é pela igreja. Por isso que na Bíblia, se você vê, tem um estudo sobre a Trindade. Várias vezes na Bíblia fala da Trindade, mas não usa o termo Trindade. Então poderia ser interpretado de outra forma. Precisam que a igreja proclamasse o nome da Santíssima Trindade. Então é a igreja que revela a verdade. Então, do mesmo jeito que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, quer imitar Deus, também é trino. Vocês sabiam que Satanás é trino? Sabia não. Satanás é trino. Ele procura uma unidade em 3 pessoas também, para imitar Deus. Sabia não. Apocalipse 16, versículo 13. Vi saírem da boca do dragão, primeira pessoa da Trindade satânica, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Satanás é um em 3 pessoas: dragão, besta e os falsos profetas. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Bem, desde o começo, o grande dragão é o judaísmo. Foi o primeiro perseguidor da igreja. Foi quem matou Jesus, matou João Batista, matou Santo Estevão, e quem veio perseguir a igreja, e vários outros santos, como São Simão de Trento, foi crucificado, uma criança foi sequestrada pelos judeus, foi considerado Piado Simão de Trento, foi crucificado em ritual judaico da Páscoa judaica. Então, desde o começo, inclusive os judeus têm vários decretos contra a igreja. Eles são obrigados a cuspir em cruz quando vêm. É o decreto Talmud. Eu também vi um vídeo sobre isso. Mas quem é o falso profeta? Esse terceiro espírito da Trindade, mais novo, surgido mais recentemente para perseguir a igreja. Quem é? Vamos entender? São Padre Pio dizia que o protestantismo foi fundado por Lúcifer. Isso. Vamos lá. Campo. Você viu que está em unidade, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Apocalipse 16 diz que a besta vai ter uma boca aqui na terra. Apocalipse 13, perdão. 13, versículos 5 e 6 diz que a besta vai ter uma boca aqui na terra. É muito rápido. É 3 agora. Apocalipse 13, versículo 6. Para a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca, presta atenção, para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então, uma característica da besta é blasfemar contra Deus e contra os que habitam no céu.
Essa é a característica chave da besta. O espírito da besta aqui na terra é blasfemar contra os que habitam no céu. E Judas, versículo 8 e 9, Judas só tem um capítulo 1, do livro de Judas, Tadeu. Diz que os falsos mestres vão difamar os que habitam no... Então vamos lá. Em Apocalipse 17 a gente viu que a trindade satânica é o dragão, a besta e o falso profeta. E Judas diz que o falso profeta ele vai difamar os seres celestiais. Aqui em Apocalipse 13 diz que a besta terá uma boca para difamar os que habitam no céu. Então a besta vai usar a boca dos falsos estão em unidade na trindade satânica. Vamos provar agora bem direitinho quem são os falsos profetas. Como é que eles vão ser reconhecidos? Em 2 Pedro, capítulo 2 inteiro, ele dá várias características para explicar quem são os inimigos de Deus na terra, os falsos profetas. Então é isso. Uma característica X da Bíblia, segundo a Bíblia, é difamar os santos do céu. Vamos lá. Como é que ela diz? Como é que a besta diz também na boca dos homens? Maria não era virgem. São Francisco é uma entidade, é um ídolo. Olha aí. Está difamando o habitante do céu. Desses habitantes do céu, que são vários santos, santas, Nossa Senhora, estão ao pé de Cristo, ao pé do Cordeiro, do templo sagrado, da Jerusalém Celeste. Quem é que vai ser mais difamado pelo falso profeta? Nossa Senhora. Maria. Por quê? Porque Maria tem inimizade com a primeira pessoa da trindade satânica, que é o dragão. O dragão, quem é o dragão lá no Gênesis? É a antiga serpente, é o mesmo dragão do Apocalipse. Então vamos ver, desses seres que vão ser difamados, que são santos, a mais difamada vai ser Maria, porque é a santa das santas. Como Cristo é o santo dos santos, Cristo é o homem, eis o homem, como diz Pilatos, e mulher, como disse Cristo. Então, ele é a cabeça dos homens e Maria é a matriarca das mulheres santas. Né? Então, ela vai ser a mais difamada. Vamos provar tudo aqui, viu? Tudo da Bíblia. Quem que gosta de Bíblia? Então, vamos ler da forma certa, não da forma. Porque cada igreja protestante tem uma doutrina diferente da outra. Cada canto de Deus, em Tito 1,9, só pode ter uma doutrina no mundo todo. O Filipenses 2,2 também diz. Tem que ser uma doutrina. O povo de Deus tem que ter uma doutrina só no mundo. Então vamos mostrar aqui por que Maria é a mais difamada dos seres celestes. Apocalipse 12, versículo 14. Não, perdão. Apocalipse 12. Pronto. Ó, 15. Então a serpente fez jorrar em sua boca, Apocalipse 12, 15, fez jorrar em sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Algumas Bíblias estão, o dragão vomitou contra a mulher. O que é? São esses insultos, essas agressões feitas a Maria. Porque a segunda pessoa da trindade satânica, que é a besta, lá em Apocalipse 3,6, diz que ela vai difamar os seres celestes. Termina a trindade satânica em quem? Os falsos profetas. Que são exatamente. Esse é um espírito. Quando eu falo falso profeta, eu não estou me referindo a Malafaia, a Edir Macedo, a José Wellington, são falsos profetas, mas são pessoas falsos profetas. São. Eu estou me referindo a um espírito, é um espírito. São três, como diz o Apocalipse 17, 16, que eu li, o primeiro que eu li, são três espíritos imundos semelhantes a rãs.
né? Rastejam pela terra, né? Então, o terceiro, o falso profeta, ele, segundo a Bíblia, ele encaixa totalmente no protestantismo. Quiser ler os falsos profetas, leiam 2 Pedro 2, o capítulo inteiro. Eu vou pular algumas coisas, vou ler só umas partezinhas para você ver como é entende. É entende. Característica dos falsos profetas. E tem uma parte aqui que encaixa na besta, que diz que vai difamar os santos do céu mesmo. Então, perfeito. Olha que perfeição. Primeira característica dos falsos profetas, 2 Pedro 2,10, desprezam a autoridade. Todo católico sabe que Jesus, quando veio à terra, não deixou Bíblia, deixou a igreja. Uma autoridade, deixou o Papa, confiou todo o rebanho a São Pedro, a paciente das ovelhas, e até hoje já tem 266 sucessores com o Papa Francisco. Então, uma característica dos falsos profetas é desprezar a autoridade. 2 Pedro 2,10. Até um católico, quando ele está ouvindo demais a protestantes, ele já começa a ser coagido, incitado pelo espírito de falso profeta. Vai ser difamar a descortar da igreja, mesmo que ele continue na igreja, quando ele está pensando de forma individual, contrário à igreja, ele está fundando uma seita no coração. Então, uma característica dos falsos profetas, 2 Pedro 2,10, é desprezar a autoridade. Ou seja, nenhum pastor desse segue o Papa. Mesmo se estiver que foi instituído por Cristo, né? É claro, a Bíblia é bem clara, desde o começo de Jesus instituiu uma igreja, com esse Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja ao nome. Jesus disse a minha igreja, ele não disse as minhas igrejas. E ele deu autoridade a Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. Mateus 16, 18 e 19. Então, a primeira característica dos falsos mestres, desprezar a autoridade. Também diz assim, ó, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. 2 Pedro 2,10. Não tem medo de difamar os seres celestiais. Ou seja, ele blasfema contra Nossa Senhora, contra São Francisco, contra São Pedro. E não está nem? Não tem medo. Outra característica, a primeira do versículo, do capítulo, é: tem o coração exercitado na ganância. 2 Pedro 2,14. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias inventadas. 2 Pedro 2,3. Explorarão com histórias inventadas. Ou seja, vamos dar hoje aqui, vamos aqui voltar, que a gente vai dar uma oferta maior, porque deu um irmão essa semana que deu uma oferta, foi 2 dias apenas. Ele já recebeu a sua bênção. O dinheiro apareceu na conta dele 20 vezes que ele tinha dado. Então, é isso, coração exercitado na ganância. O irmão de camisa vermelha vai receber uma bênção agora. Aquele irmão, ele começa adivinhação, ludibriar um pouco, com histórias falsas, com histórias inventadas sobre ganância. Porque o Deus deles é diferente do nosso. O Deus deles é mamon. O Deus do olho da prata, do dinheiro. O nosso é Cristo crucificado. Pobre nazareno, que não tinha de reclinar a cabeça. Muita gente acha que é o mesmo Deus. Não é. Deus não pode ter duas verdades. Deus não está desnazado. Deus não está caduco. E caduco foi lei, viu? Então, não pode ter duas verdades, duas doutrinas diferentes. Não pode ter dois corpos, é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só, tudo um. Mas Efésios 4, versículo, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Tudo um. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, tudo um. Quem inventa o segundo batismo é protestante. É um só. Então,
esse espírito está bem incutido no espírito protestante. Então, as duas grandes, o maior ataque que existe, que horas são? 5:10. Cedo, né? É contra a igreja e contra a mulher, contra a Maria. No primeiro livro, se os livros estão aqui fora, então o nome é Então, não acredito. esse Nossa Senhora custa 25, e esse aqui sobre o papado e sobre a igreja, que Jesus fundou todas as provas com os versículos bíblicos. Aqui está bem explicadinho, com os versículos bíblicos bem direitinho, mostrando que Jesus fundou a igreja, todas as provas. E aqui, todas as provas sobre Maria, a Assunção, a virgindade perpétua. Inclusive, nos dois livros, eu mostro que as Bíblias dele foram adulteradas. Adulteradas para perseguir Maria e adulteradas para perseguir a igreja. Teve mudanças só. Por exemplo, o livro sobre a igreja.